Livro Definições Doutrinais. Adoção. Adoção é um termo usado nas Escrituras em conexão com Israel e a Igreja, mas de formas totalmente diferentes. Em conexão com Israel, a adoção se refere a eles sendo estabelecidos em um lugar privilegiado em relação a Deus entre as nações da terra. Mas no sentido cristão, adoção tem a ver com o Filho de Deus na família de Deus sendo estabelecido no lugar de favor do próprio Filho por ser habitado pelo Espírito Santo. Isso vai além da aceitação e leva o crente a compartilhar dos privilégios e da liberdade que apenas um filho pode ter na presença de Deus. A palavra adoção no grego significa literalmente lugar de filho. A nota de rodapé na tradução de John Nelson Darby, de Romanos 8,15, afirma: adoção é a mesma palavra de filiação, em Gálatas 4,5. Filiação é uma bênção característica do cristão, isto é, ela é uma bênção especial que Deus tem reservado apenas para os cristãos. Outros em sua família, os santos do Antigo Testamento, o remanescente judeu que surgirá, os israelitas redimidos das 10 tribos, os gentios convertidos no milênio, etc., não estarão nessa posição de Deus. Todos esses fazem parte da família de Deus, mas na dispensação da graça, apenas os cristãos têm a posição de filhos. Filiação é a posição mais alta de bênção que uma criatura pode ter em relação a Deus. Os anjos foram chamados de filhos de Deus no Antigo Testamento. Mas uma vez que Cristo ressuscitou dos mortos e ascendeu ao alto, levando a humanidade ao lugar em que ele mesmo está diante de Deus, os anjos não têm mais essa designação. Os filhos de Deus é um termo reservado agora exclusivamente para os cristãos, pois eles têm um lugar superior de bênção e privilégio diante de Deus, acima de todas as outras criaturas abençoadas. Deus poderia ter colocado no lugar dos anjos eleitos, ou mesmo ter nos elevado à posição de destaque de um arcanjo, e teríamos sido gratos por isso. Mas ele fez algo muito mais elevado e muito mais abençoado do que isso. Ele nos colocou na posição que é do seu próprio Filho, com todo o favor e privilégios que decorrem por possuirmos essa posição. A coisa mais maravilhosa com relação a isso é que Deus planejou essa grande bênção para os cristãos antes da fundação do mundo. E é, segundo o beneplácito da sua vontade fazer isso acontecer. Ter um grupo de filhos diante dele, trazidos à mesma posição que seu próprio filho tem, traz verdadeiro gozo e satisfação ao seu coração. Como filho de Deus, nós compartilhamos 5 coisas. 1. A posição do filho, aceitação. 2. A vida do filho, a vida eterna. 3. A liberdade do filho diante do pai. 4. A herança do filho. E 5. A glória do filho. Posição, vida, liberdade, herança e glória. Pensa-se geralmente que a adoção é uma ação de Deus que traz uma pessoa para dentro da sua família. No entanto, não é isso que a Escritura ensina. Há apenas um caminho que leva alguém à família de Deus, e é pelo novo nascimento, ou ser nascido de novo. A adoção de filiação tem a ver com aquela que nasceu de novo, portanto, é um filho de Deus na família de Deus, e que está sendo elevado ou promovido a uma posição especial de privilégio e distinção dentro da família. É o ser colocado na mesma posição que o próprio Filho de Deus tem diante de Deus. Isso ocorre quando uma pessoa crê no Evangelho da sua salvação e é selado com o Espírito Santo. Assim, quando uma pessoa é nascida de novo,
ela passa a parte da família de Deus. Mas quando ela recebe o Espírito por crer no Evangelho, ela é posicionada como um filho, a adoção de filiação na família. As pessoas com um passado judaico provavelmente compreenderiam mais facilmente a maneira na qual a adoção é usada nas Escrituras do que aqueles com antecedentes gentios. Em uma família judaica, quando o menino chega à idade de 13 anos, seus pais preparam um bar mitzvah para ele, e assim ele formalmente é promovido de uma criança na família para se tornar um filho. Então ele passa a gozar de maiores liberdades e privilégios na casa. O bar mitzvah não traz o menino à família, mas eleva-o a um lugar privilegiado na mesma. É o mesmo com a adoção do Espírito na família de Deus. O apóstolo Paulo ensina isso em Gálatas 4, versículos 1 a 7. Ele diferencia entre crianças e filhos na família de Deus, usando uma família judaica para ilustrá-la. As crianças, no sentido que ele usa o termo nessa passagem, são vistas como tendo uma posição diminuta na família. Ele a correlaciona com o lugar que os crentes tinham nos tempos do Antigo Testamento. Mas com a vida de Cristo para cumprir a redenção e enviar o Espírito Santo, os crentes daquele velho sistema que o receberam como Salvador também receberam a adoção de filhos e, portanto, foram elevados ou promovidos à posição cristã de filiação. Eles deixaram a posição inferior e vieram para a posição privilegiada de filhos na família de Deus. O apóstolo João, no entanto, não usa a palavra crianças no mesmo sentido diminuto como Paulo faz em Gálatas. Nos escritos de João, os filhos são vistos como tendo o Espírito Santo e, portanto, na completa posição cristã, como visto em 1 João 2,20, 3,24, 1 João 4,13. Mesmo aqueles a quem João designa como filhinhos, que são os novos convertidos, são vistos como estando nessa posição, 1 João 2,18. João os chama de filhos porque a ênfase em suas epístolas está ligada à vida eterna e ao relacionamento que temos com o Pai em afeição, do qual filhos retrata isso. 1 João 3,1. Às vezes, a versão King James traduz erroneamente crianças como filhos nos escritos de João, e isso pode causar confusão. Por exemplo, João 1,12 e 1 João 3,1. Enquanto Deus abençoa todos os que estão em sua família, Ele é soberano e pode conceder favor especial a alguns em sua família acima dos outros, se Ele quiser. Isto é o que Ele tem feito escolhendo os crentes dessa atual dispensação, cristãos, para a filiação. Há 4 passagens na Escritura onde a filiação é mencionada. Cada referência destaca um aspecto diferente desta grande bênção cristã. Os primeiros versículos em Gálatas 4, de 1 a 7, enfatizam a posição privilegiada que temos, que está acima das outras pessoas abençoadas na família de Deus. Os segundos versículos são Romanos 8, versículos 14 e 15, que enfatizam a liberdade especial que temos diante de Deus, tendo acesso à sua presença em qualquer momento e sendo capazes de nos dirigir a Ele como nosso Pai, com uma intimidade que nenhuma outra criatura abençoada jamais conhecera ao clamar Abba, Pai. Os terceiros versículos são em Efésios 1, versículos 3 a 10, que enfatizam as bênçãos superiores e inteligência que nós temos no propósito de Deus, o qual, até o dia de hoje, tinha sido mantido em segredo, em o mistério. Hebreus 2, versículos 10 a 13, enfatizam a dignidade que temos por sermos identificados com Cristo como seus irmãos, na geração da nova criação,
sendo Cristo a cabeça da raça como o primogênito. Então, dessa forma, temos 4 referências diferentes dessa grande bênção: posição privilegiada, liberdade especial, as bênçãos superiores, inteligência e a dignidade